Shalom, Haverim, Boker Tov, bom dia. Se você estiver vendo à tarde, à noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao canal da Aliança Israelita Natsratim, no YouTube ou no nosso site, caso você esteja assistindo, ouvindo, né? Essa transmissão, essa meditação através do nosso site. É uma honra ter você por aqui, tá bom? Se você ainda não me conhece, meu nome é Hadassah, atuo como Shaliach e morar aqui dentro da AIN. Dito isso, hoje eu estou muito feliz porque a gente vai meditar num Shem que a gente não somente fala sobre ele 24 horas por dia aqui dentro da AIN, mas também porque o Eterno me deu um insight que eu não tinha tido antes. O Shem de hoje é Zohar, tá? O Zohar, ele, como é dito, né, ele é a Bíblia da Kabbalah. E o que é a Kabbalah? Né? A Kabbalah, no sentido mais literal da palavra, é recebimento. Mas antes da gente adentrar nesse tópico, esse Shem, ele está em Tehillah Besorah Yehoshua, capítulo 9, tá? Se é a primeira vez que você está aqui, Tehillah Besorah Yehoshua, foi traduzido popularmente como Marcos, tá ok? No capítulo 9, né, Perek 9, que é Perek é capítulo, e o Pasuk, né, o Pesukim, porque são 2 versículos, 2 e 3, que vai dizer assim: E transfigurou-se diante deles, suas vestes tornaram-se resplandecentes de um branco como a neve. Bem, o que é o Zohar, né? Como eu falei anteriormente, o Zohar ele é tido como a Bíblia da Kabbalah. E o que é a Bíblia, né? A Bíblia, não só no sentido literal de ser um conjunto de livros, né? Não olhando por esse prisma, a Bíblia, dentro da nossa perspectiva, ela de uma maneira generalizada e eu diria até simplória, ela é ou não, né? Na questão do simplória, ela é um conjunto de, como eu posso dizer, de instruções, sabe? Ele é um conjunto de instruções, normativas, orientações, eu vou preferir orientações. Ele é um conjunto de orientações que faz com que a gente se aproxime da fonte, né? Que a gente se alimente da fonte, que a gente se aproxime da fonte, que a gente transborde através desta fonte. E quem é a fonte? A fonte é o próprio sagrado. Então, e aí a gente tem, dentro desse conjunto de instruções, nós temos Yehoshua, que ele veio nos ensinar como proceder, né, diante dessas orientações contidas na Bíblia. Então, quando a gente fala de Yehoshua nos ensinando, nos explicando, tá? Ensinar no sentido de explicar. Sabe, quando eu falo explicar, eu não sei como é que se chama na sua cidade, mas na minha época, né, como diriam as minhas sobrinhas, eu tinha explicadora, né? O que era a explicadora? A explicadora era aquela profissional, né? Era aquela tia, aquela professora que minha mãe pagava parte para poder me ensinar as tarefas da escola, né? As matérias da escola. Então, se a gente puder comparar, Yehoshua, ele é essa explicadora. Por quê? Porque o Eterno, através das suas escrituras, ele nos dá um conjunto de orientações, só que a gente não sabe como exercitar, aplicar. Então, a gente tem Yehoshua para fazer isso. Então, quando ele nos ensina como fazer, isso se chama o quê? Isso se chama Alahá. Alahá é a forma de proceder, é a forma de caminhar. E é exatamente essa é a Alahá que a gente vive e a gente pratica aqui dentro da AIN. É a forma de proceder de Yehoshua. O que Yehoshua fez, a gente faz. É simples assim. E o que ele mandou a gente fazer, a gente também faz. Não tem o que questionar. Então, por exemplo, tá? Quando a gente pensa em judaísmo, não existe um judaísmo, como não existe um protestantismo, entende? Existe judaísmos, então existem várias linhas. Por exemplo, existem os ortodoxos, tem os liberais, tem os modernistas, tem os Natsratim, tem os messiânicos. Quando a gente fala de messiânicos, a gente sempre explica que todo o judaísmo é messiânico, mas é só em termos de grupos, tá?
Então, não é que cada grupo vai ter uma forma de caminhar, mas como um ramo do judaísmo, tá? Vamos colocar dessa forma, como um ramo do judaísmo não acredita que o Mashiach já veio, obviamente esse não é o nosso caso, é óbvio que eles não vão praticar a alahá do Mashiach. Por quê? Porque eles não acreditam que o Mashiach já tenha vindo. Então eles não vão praticar. Agora, como nós acreditamos que ele já veio, é natural que a gente faça o que ele está dizendo para fazer. Então, de forma, talvez, né, aí sim, extremamente simplória, essa é a única diferença entre nós e os nossos Haverim, né, os nossos irmãos, que são da linha ortodoxa, que não acreditam que o Mashiach já veio. Por quê? Porque a gente pratica a alahá do Mashiach. Então, e na verdade, essa é o nosso, não é nosso como se a gente fosse exclusivistas, não. Mas essa é a nossa, é a diferença básica da gente para todas as outras formas de religião e também formas de espiritualidade. Se o Mashiach fez, a gente está fazendo. Se ele não fez, a gente não faz. E a gente também não faz o que os outros disseram que ele fez, né? A gente faz o que ele fez porque, de fato, a gente pode comprovar que ele fez. Então, se alguém chegar dizendo, por exemplo, tá, que o Mashiach comeu algo que ele não comeu, a gente não vai comer esse algo que ele não comeu, tá? Então, e aí o que acontece? A gente tem aqui, nesse capítulo, né, o Mashiach se transfigurando. Mas qual foi isso? E você já sabe o que é uma transfiguração, porque ele ficou repleto de luz. E o Zohar é exatamente isso, sabe? A Bíblia da Kabbalah, né? Voltando, Kabbalah significa o quê? Kabbalah, de maneira simplista, significa recebimento. Os nossos sábios dizem que quando Moshe desce, né, desce para entregar a Torá para o povo, as primeiras tábuas eram de safira, tá? E isso significa o quê? Que as primeiras tábuas eram exatamente a Kabbalah. Então, quando ele desce para entregar, o povo ia receber, entende? Eles iam receber vou falar redundante, tá? Eles iam receber a Kabbalah. E aí, mas o que acontece? Moshe se depara com a gente, né? Porque nós estávamos lá. Moshe se depara com a gente adorando lá o bezerro de ouro. Então ele quebra essas tábuas, né? E aí ele entrega pra gente, então, numa tábua de pedra. E o sagrado vai dizer que o nosso coração é como uma tábua de pedra. Então, assim, quando a gente estuda a Kabbalah, que é o que a gente está fazendo agora com essas meditações, você está estudando a Kabbalah. Quando você assiste os nossos vídeos, por exemplo, do curso Devekut Neshama, você está estudando a Kabbalah. Quando você assiste, por exemplo, o nosso conteúdo como se fala, do Voltando à Origem, e na verdade todos os nossos conteúdos, até quando você lê no nosso blog, um capítulo por dia, né, como a gente sempre disponibiliza lá também tem citações da Kabbalah. O que isso significa? Isso significa que todo santo dia nós estamos revivendo aquilo que nós deveríamos ter revivido lá no Har Sinai, lá no Monte Sinai, que é o que? Receber essa luz, tá? Porque o Zohar, o que é o Zohar? Zohar é esplendor, Zohar é luz. E aí, se a gente for pegar a tradução simbólica, Zohar, né, dentro do que a gente vai meditar hoje, ele é o esplendor da luz divina. Então, olha só que interessante, quando o povo, eu vou até falar diferente, o que o povo, né, o que o povo ia receber lá no Har Sinai, em Shemot 20, né, que foi quebrado, eles iam receber a Kabbalah. Sim, tá certíssimo, mas eu vou falar diferente. O que eles iam receber? Eles iam receber o próprio Mashiach. Por quê? Porque o Mashiach é a Kabbalah. O Mashiach é a Torá viva. Então, tudo que o Mashiach faz, ele faz literalmente com a premissa de fazer o quê? Fazer com que a gente se eleve, como eu sempre falo, né? Que a gente se eleve espiritualmente, mas a ideia é o quê? É que a gente sempre vá se aproximando cada vez mais do sagrado. Então, o nome Zohar expressa o esplendor da presença divina revelada a partir da elevação espiritual. Então, cada meditação que você faz, né, que nós estamos fazendo pelo Brasil, e mesmo as meditações que você já fez antes
conosco, sem ser pelo Brasil, ou as que você vai fazer quando acabar essa série de meditações, isso tudo está fazendo o quê? Está fazendo com que você tenha uma elevação espiritual. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer não, desculpa, eu já ia falando errado. O que acontece dia após dia, quando você estuda a Kabbalah, quando você estuda a Alahá do Mashiach, quando você vê um conteúdo que vai te elevar, o que acontece? Acontece que você vai se elevando espiritualmente. E a medida, tá? A medida que eu digo assim, a cada milésimo a cada milímetro de que você vai crescendo, evoluindo, vai se elevando espiritualmente, significa que naquele dia, naquele momento, naquela situação, e isso é dia após dia, ou melhor, instante após instante, tá? Cada instante que você estuda um conteúdo de espiritualidade, cada instante que você estuda Kabbalah, cada instante que você faz uma meditação nossa, cada instante que você assiste um dos nossos conteúdos focados em Kabbalah ou qualquer outro conteúdo, desde que seja, tá, dentro da Alahá do Mashiach, o que acontece? Você também vai se transfigurando. A questão é que a gente viu aqui no Mashiach, a gente viu, é maravilhoso, né? Mas porque nós não estávamos lá, mas simbolicamente falando, a questão que o que a gente viu no Mashiach é que a gente viu o ápice, mas ele foi se transfigurando até chegar nesse ápice. Da mesma forma, gente, de novo, vou ser repetitiva de propósito. A cada instante, tá? Não é todas as vezes, não. Eu vou fazer hoje daqui a 10 anos. Não. A cada instante que você faz uma meditação, que você lê um conteúdo ou estuda Kabbalah, nem lê, é estudar. Estudar significa adquirir conhecimento para praticar, isso é estudar. Então, todas as vezes que você adquire um conhecimento e pratica, naturalmente mesmo, você vai se transfigurando. E é muito curioso porque os nossos sábios dizem que todas as vezes que a gente estuda as escrituras, o que acontece? A gente emite luz. E aí, as pessoas que estão ao nosso redor, pensa nessa emissão de luz, tá? Como se ela também fosse uma vibração. Tem até uma história que fala que uma borboleta bate asa, um exemplo, em algum local e surge um tsunami no Japão. Acho que tem uma história assim, né? Então é mais ou menos isso, sabe? Não importa onde você esteja, mas quando você estuda Kabbalah, medita e tudo mais, eu não estou nem dizendo porque a gente está entrando nas nações com as nossas meditações. Eu estou dizendo que o simples fato, tá? Vamos pensar o seguinte, você vai parar agora, você não vai fazer a meditação, que vai, tá? Que vai. Você vai parar agora, não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou meditar hoje não. Eu vou lá no site, né? Vou lá no blog da AI e vou só ler o conteúdo de popularmente falando, de Marcos 9. Quando você faz isso, você está estudando a Kabbalah, porque nesse conteúdo vai ter sobre a Kabbalah e vai ter sobre o Mashiach. E na verdade, vai ter ali a Torá no sentido de instruções do sagrado. Quando você faz isso, você aumenta o seu campo de luz, tá? Vou falar de uma maneira diferenciada. Você aumenta o seu campo de luz e você aumenta também o seu campo vibracional. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão recebendo a luz, tá certo? Isso é muito interessante. O Zohar também é o nome do desvelamento, a luz oculta que se manifesta quando a alma se encontra na montanha sagrada. Então, Har Sinai, a gente tem essa referência, e também aqui com o Mashiach, que ele estava na transfiguração do monte, tá? Então, é muito curioso saber também que lá no Bessurai Yehoshua do 9, do 2 ao 7, no momento da transfiguração, Yehoshua estava revelando o brilho da Shekhinah. E a Shekhinah é o quê? É literalmente a presença manifesta do sagrado, tá? A glória divina que habita no justo, no tzadik, e permite que seus talmidim, que são seus discípulos, percebam a união entre Shammai e Aretz, céu e terra, tá? Então a gente vai meditar agora
qual seria a aplicação desse Shen, né? Qual é a aplicação desse Shen? O Shen Zohar ativa o brilho interior da alma, libertando-a da sombra da limitação. Ele desperta a consciência crítica, o reconhecimento da unidade entre luz e matéria. Quem o medita aprende a irradiar luz sem esforço, apenas por ser. Então, essa libertação da sombra da limitação, dentre outras coisas, tá? Não quero nem falar de transgressões da Torá, nada disso, mas essa limitação ao nosso corpo. Então, assim, no mundo espiritual não há limitações, né? A limitação que existe na Terra, né? E o que acontece? A nossa Neshama, a nossa alma, ela é do mundo espiritual, então ela não tem limites. Eu estava até assistindo um vídeo ontem falando do filme, né? Acho que é filme, Lucy, né? Série não, é filme Lucy. Estava vendo uma resenha e tá aí um filme que eu quero indicar para vocês, que é muito importante a gente assistir, né? Claro, né? Aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Por quê? Porque no filme fala de uma inteligência, vamos pensar assim, né? Ela não tinha limites para ela era totalmente ilimitada. Então, se a gente olhar para Lúcio com as devidas proporções, como a nossa Neshama, nossa alma não tem limites. O que limita a nossa alma? O que limita a nossa alma é o corpo. Então, por isso que quando a gente medita, né, fala da Neshama, simbolizado pela mente, a Urua, simbolizado pelos sentimentos e o que seria o coração, e a Nefesh pelo fígado, que simboliza o corpo. É por quê? Para que a nossa Neshama, que é a parte mais elevada, tenha domínio sobre os nossos sentimentos e as nossas ações. Então, esse Shem, as letras são Zain, Rei e Resh, tá? Quando você pode meditar nele todo dia, vai por mim, medita nele todo dia. Além das que a gente já faz, tá? Então, o uso prático dele, expandir a luz interior e o magnetismo espiritual, dissolver sombras e pessimismo, meditar antes de ensinar, curar ou servir para canalizar a luz superior. Então, se você quer se transfigurar, ou melhor dizendo, continuar se transfigurando, quais são as regras, digamos assim, né, do jogo? Continuar estudando os conteúdos focados também na Kabbalah e, obviamente, no Mashiach, tá? Porque ele nos ensina, de novo, ele nos ensina como proceder. Então, vamos lá, você vai colocar pés paralelos no chão, você vai inspirar profundamente 3 vezes e quando inspirar você vai, fica a seu critério pensar na palavra Zohar, tá? Ou nas letras, sempre da direita para a esquerda, Zain, Rei e Resh, tá? E eu vou te conduzindo. Vamos nós. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro de uma guenda verde cor dourado, maior do que a habitação que você está. À sua frente vai ter outra guenda verde igual tamanho e cor. Porém, no guenda verde que você está, além de você vai colocar também nele o Brasil, todos os brasileiros existentes na face da terra, com os países, com as nações nas quais ele possa estar visitando ou residindo nesse momento, e também todas as nações que têm algum representante, seja residente ou turista, aqui no Brasil nesse exato momento. Então, estamos nós, o Brasil e as nações, essas nações, dentro do mesmo Maguen Davi que nós estamos. E aí sim, agora, à nossa frente,
nesse outro Maguen Davi, a gente vai convocar a letra Zain. Vamos iluminar a letra Zain. Vamos convocar a letra Rei. Vamos iluminar a letra Rei. Vamos convocar a letra Resh e vamos iluminar a letra Resh. Então agora a gente tem o nome Zohar completamente iluminado, ativado, porque as letras Zain, Rei e Resh também estão iluminadas. A gente vai convocar Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação. E você vai poder interagir diretamente com as chamas, tanto quanto as chamas vai poder interagir diretamente com você e também com o Brasil e com todas as nações. Faça isso nesse momento. Quando você terminar, você vai poder inspirar profundamente 3 vezes e pode abrir os olhos. E aí, agora que você já finalizou a meditação, fique à vontade e verbaliza, é importante você verbalizar a meditação, tá? E fique à vontade em compartilhar com a gente lá no nosso grupo no WhatsApp, na nossa comunidade no WhatsApp. Eu queria que, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários, tá? Cheguei até o final, tá bom? E também diz pra gente como é que está sendo essa meditação para você. Aproveita aí para curtir, compartilhar e seguir o nosso canal, tá? Nossa, Raveirinha, eu tive uma visão tão linda, sabe? Tão linda. E o Machia me falou uma coisa tão maravilhosa, Nossa, estou muito feliz com essa nossa meditação de hoje. Quando a gente começou a meditar, ainda enquanto estávamos, né, dentro do Maguen Davi, eu via uma roda, sabe? Não era uma roda. A gente foi envolto, essa é a expressão correta. Nós, eu e vocês, né, que estamos meditando, o Brasil e as nações, nós fomos envoltos numa roda de fogo, sabe? Nossa, e nós fomos envoltos numa roda de fogo. E o fogo é para purificar, né? Dentre outras coisas. Mas nós fomos, e também serve como proteção. E aí eu vi a gente envolto nessa roda de fogo. E logo depois eu via um espiral, sabe? Eu via um espiral, como se fosse um tornado, mas não era um tornado, só para vocês terem uma ideia, porque como fosse até quase que um funil, né? Mas não era um funil, mas era uma espécie de tornado, mas era um espiral. E todas as vezes que eu vejo assim um espiral, logo me lembro do meu Rav, o Davi Shentov, falando do Gilgul, né? O que é o Gilgul? E aí depois, o que me foi dito? Me foi dito que esse espiral foi exatamente isso. Me foi dito que a alma do Brasil e das nações foi mudada hoje, sabe? Está sendo mudada, melhor dizendo. A alma do Brasil, a Neshama do Brasil e das nações está sendo mudada. O que isso significa, sabe? Que o Eterno está literalmente transformando o Brasil e as nações. E, obviamente, isso inclui eu e você, tá? Então, eu estou muito feliz mesmo. Se você tem sentido, né, que
o que você está vivendo, não só porque através do que a gente está te ensinando, mas se você já vem sentindo, vou chamar de incômodo, né? Com as verdades que estão sendo reveladas, que confrontam, literalmente confrontam mesmo, tá? A religião tradicional, vamos colocar dessa forma, eu quero dizer para você que a gente te ajuda, tá? A AIN está aqui também para isso, para te auxiliar a fazer techuvá, te auxiliar nesse processo de transição, te auxiliar até mesmo se você tem uma comunidade, e quando eu falo comunidade, se você tem um grupo com mais de 2 pessoas, e se vocês querem fazer esse processo de transição, nós te ajudamos nisso de forma extremamente, como posso dizer, suave, sabe? Sem ser disruptiva e automaticamente para não gerar perdas e principalmente perdas espirituais, tá bom? Então, se você quiser suporte e apoio para fazer uma transição, seja no nível pessoal ou no nível comunidade, né? Fique à vontade em entrar em contato com a gente. No nosso site tem uma página de contatos e na descrição também tem o nosso WhatsApp. Shalom, shalom, lehitraot.